E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos às lições que ficaram para casa do exercício anterior, beleza? Então, sobre os insetos, escreva uma frase declarativa, uma exclamativa e uma interrogativa. O que a gente tem que lembrar? A frase declarativa é quando nós declaramos algo, qualquer coisa. Estou chegando, estou saindo, você já vai? Vejam, a declarativa e interrogativa. A gente pode fazer dessa maneira, né? Então, fica fácil para que a gente consiga ter uma ideia de como funciona. Então, por que a gente faz isso? Justamente para que a gente consiga ter uma noção de como as frases têm as suas funções. Vejam, na escrita, se nós não colocarmos uma interrogação, nós não vamos saber se há uma interrogação. Eu posso colocar uma frase, tudo bem. Se ela só tiver com um ponto, ela vai estar ali como uma frase tranquila, tudo bem. Agora, se eu coloco uma exclamação, ela vira uma interjeição, tudo bem. Esse tudo bem é uma ideia, né? Interjeição é uma das classes gramaticais. Agora, se eu coloco uma interrogação, ela muda, tudo bem? Isso que eu ainda posso mudar a minha entonação. Tem, e aí, tudo bem? E tudo bem? Por que a gente coloca essa entonação na nossa fala? Justamente porque na fala nós conseguimos diferenciar melhor. Não adianta nada a gente colocar um acento interrogativo ou uma exclamação num texto e nós não conseguirmos, fazer aquela entonação. Então, muitas vezes já pode ter acontecido, quando você está lendo, você está lá, Paulo acordou cedo e foi ao mercado? A gente só vê a interrogação no final. Como a gente só vê a interrogação no final, a gente acaba só vendo a entonação ali. A gente só acaba colocando a entonação na última palavra, o que acaba tornando as coisas mais confusas, certo? Então, uma frase declarativa, sai daqui, inseto. Espero que vocês peguem a referência aí, muito antiga essa, para falar bem a verdade, Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, pergunta essa aí. Então, sai daqui, inseto. Você tá ali, sei lá, você foi num piquenique, você foi num parque, você está tentando tomar o seu sorvete e fica a mosquinha ali, A mosquinha fica ali te perturbando. Você sai daqui, inseto. Então, essa é a declarativa, a exclamativa. Como esse inseto entrou aqui? Essa é a interrogativa. Como esse inseto entrou aqui? Veja que a gente coloca uma entonação. A gente coloca uma entonação desde o começo dela. Não é como esse inseto entrou aqui? Não, é como esse inseto entrou aqui. A entonação já nos mostra que é uma pergunta. Então, sobre os insetos, escreva uma frase interrogativa e indireta. Indireta é quando a gente não tem um sujeito para fazer, alguém sabe como esse inseto entrou aqui? Ela é uma interrogativa indireta. A direta há um sujeito a quem nós perguntarmos e a indireta não. Beleza? E sobre os insetos, escreva uma frase imperativa. Então, qual é o modo imperativo? O modo imperativo é o modo que indica uma ordem. Então, por exemplo, a sua mãe, quando ela te acorda de manhã, sua mãe, seu pai, ela pede para você acordar ou ela manda você acordar? Ela chega para você e fica, meu bebê, acorda pra gente ir para a escola, meu bebê. Ou ela chega e fala, vamos acordar, já está no horário. Isso daí é o vamos, já está no horário, estamos saindo, acorda, isso é uma ordem. Então, o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido ou um conselho, certo? Então, esse modo imperativo que a gente pode ter aqui, um inseto, você está afirmando, um inseto. Vejam, é uma afirmação, é um modo imperativo, você está fazendo uma afirmação. E, a frase optativa é quando você coloca um sentimento, Então, você coloca, vai embora, baratinha, vai embora. Você está passando um sentimento ali, Você está, pelo amor de Deus, baratinha, vai embora. Justamente porque isso
acaba nos atrapalhando, certo? E o último exercício que a gente tinha de casa era quais são os tipos de porquês. Então, a gente tem o porquê separado e com um acento, usado sempre no final de pergunta. Você não vai hoje para a escola? Interrogação. Por quê? Interrogação. Então, você está fazendo uma pergunta. Porquê junto e com acento, usado sempre depois do artigo. O que é um artigo? Artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo. Como assim, professor? Ficou confuso isso. Então, é a palavra que vem antes do substantivo. Então, o professor chegou na sala. Professor é substantivo. O é o artigo, ele que está antes. A minha mãe pediu para eu lavar a louça. A minha mãe. Né? Esse a está antes do pronome, pois o pronome minha, que é um pronome pessoal, ele indica posse, um pronome possessivo, ele indica posse, né? Ele está ali acompanhando também. Então, quais são os artigos? A, o, as e os, e um, e uns, uma e umas. Esses são os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos, seus singulares e plurais. Beleza? Temos aqui o porquê junto e sem acento, usado para resposta, para uma explicação. Não vou à escola porque eu não quero. Então, né, aqui, né? Você não vai à escola? Por quê? Não vou à escola porque eu não quero. Você está dando uma explicação. E o nosso último tipo de porquê, né? Porquê separado e sem acento, usado no início de pergunta e pergunta indireta. Então, no início de pergunta, por que você perdeu a hora hoje? Esse tipo de porquê. Belezinha? Vamos lá então dar continuidade. Sobre os alimentos, responda, né? Por que alguns alimentos queimam a língua? Por que alguns alimentos amarram a boca? E o chocolate? Por que nos causa bem-estar? Então, pausa aí o vídeo, um tempinho para você responder, vai? Pronto, respondeu? Vamos lá. Por que alguns alimentos queimam a língua? A nossa língua, nós sentimos os sabores das coisas através da nossa língua. Então, por exemplo, a pimenta, por exemplo, ela tem, né, as sementes dela, em contato com a nossa língua, vai ter uma reação química, aonde nós vamos ter a sensação de ardência, vamos ficar sofrendo com aquilo ali. Algumas coisas, né, ajudam, água ajuda, leite ajuda, iogurte ajuda você se livrar disso, mas não somente a pimenta. Alguns outros alimentos também vão ter uma característica mais azedo, certo? E esse queimam a língua quer dizer que esse alimento ele queimou, igual se você tivesse colocado a língua, sei lá, num ferro quente? Não, a gente usa a expressão queimar justamente para que a gente, né, para falar da ardência que nós sentimos. Então nós relacionamos ela a uma ardência de quando nós queimamos. A partir do momento que a gente queima, a gente começa a sentir uma ardência. Quando a gente come alguma coisa, nós passamos a sentir essa ardência também. Beleza? Vamos para o B. Por que alguns alimentos amarram a boca? Quer dizer que eles vão te colocar uma mordaça? Não, não é isso. Esse amarram, o que ele significa? Significa que você põe banana verde, é um exemplo disso. Você come, na hora você faz aquele, né, aquele amargor, aquele negócio que você consegue sentir até no ouvido. Aquela ardência aqui, né? Quando você puxa. Isso é o amarro. Você fica com aquele sentimento, você faz aquela careta. Então aqui a gente está usando o quê? Um sinônimo. Cada uma dessas palavras formam um sinônimo. Tranquilo? E o chocolate? Por que nos causa bem-estar? Primeiro, né, porque ele tem açúcar e nós somos movidos à energia. O açúcar nos dá energia. O nosso corpo é feito para precisar de energia. Até por isso que, né, a gente acaba ficando um pouquinho mais fortinho, justamente porque a gente consome mais energia
do que a gente gasta. Como a gente consome mais energia do que a gente gasta, a energia acaba ficando acumulada no corpo. Beleza? Porém, o chocolate também libera libera endorfina no nosso cérebro, que faz com que a gente, no nosso sistema sanguíneo, que faz com que a gente fique feliz. Então, o cacau, a massa que usa para fazer, então, o chocolate tem a gordura que sai do cacau, mas o açúcar, então tudo isso faz com que nós tenhamos essa sensação de bem-estar. Aonde mais a gente vai ter a sensação de bem-estar? Com o hambúrguer. O hambúrguer, que é uma carne muito, geralmente o hambúrguer tem muita gordura. Com pizzas, a partir do momento que você coloca queijo na pizza, o queijo ele é gordura. Então, a partir do momento que aquela gordura entra em contato com você, você começa, aquilo é gostoso, te dá uma sensação boa. O próprio bacon faz isso. Belezinha? Então, o que é um texto de divulgação científica? Qual a função dele? O que você aprendeu sobre taninos nesse texto? Então, vamos lá, pessoal. Um tempinho para vocês responderem essa. Vai. Beleza. Então, o texto de divulgação científica. Alguns capítulos atrás, a gente viu uma parte do texto que a gente estava falando sobre pesquisa e observação. Então, na pesquisa e observação, a gente começava a ter uma ideia de como, você foi lá, você pesquisava como algo funcionava e observava. E fazia essas anotações. Lembra que o professor deu o exemplo da lasanha? Você vai colocar a mão no forno para comer a lasanha? Não. A partir da sua observação e do seu conhecimento de mundo, você já sabe que se você abrir o forno e colocar a mão, ela vai estar quente, ela vai te queimar, esse tipo de coisa. Então, a divulgação científica, ela serve para divulgar a pesquisa que você fez. E a função é justamente quando a gente vai, a partir do exposto, defender uma tese. Então, vamos lá. Vamos supor que descobriram a cura para uma doença que não tem cura, certo? Vai ter uma pesquisa científica em cima disso, que vai demandar um certo tempo, vai ter estudos, vai ter uma fase de testes, e tudo isso, quando estiver pronto, eles vão divulgar. Nós conseguimos uma cura para esse tipo de doença, essa cura se baseia nisso, nisso, nisso. Isso é uma pesquisa científica, e essa divulgação vai dizer como ela funciona, certo? Lemos muito sobre alimentos. Em quais momentos dos nossos dias eles estão presentes? Essa aqui, facinho, estão presentes na nossa alimentação. Não só nas principais, café da manhã, almoço e janta. Geralmente, principalmente quando a gente está de férias, a gente acaba tendo alguns outros momentos, Então, você está ali, está jogando um videogame, está jogando uma bola, está mexendo no celular. Você vai lá e pega um pãozinho, você vai lá e faz um achocolatado, você vai lá e faz a sua mãe chega com um bolinho, ou sua mãe faz um bolinho, ou a sua avó faz um bolinho. Tudo isso faz parte. E você come o mesmo tipo de alimentos ao longo do dia, o que muda? Então, dificilmente alguém vai comer arroz, feijão e carne no café da manhã. A gente acaba mudando justamente porque pede um tipo de alimento um pouco mais forte. Então, de manhã, geralmente, a gente faz uma alimentação mais leve, mais tranquila, e no decorrer do dia, no almoço, a gente pesa um pouco a mão, e na janta, a gente dá uma segurada. No final de semana, todo mundo dá aquela exageradinha top, certo? Então, para a próxima aula, gente, fazer uma pesquisa e escrever quais outros alimentos nos dão sensação de dor na boca, porque alguns alimentos nos fazem lacrimejar, e o seu próprio texto de divulgação científica. Escreva sobre os alimentos que você e sua família consomem e quais os benefícios de consumo. Beleza, então? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!